Uma ótima noite a todos os amados do Pai Celestial, na gloriosa paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento. Que essa paz esteja na sua vida não só hoje, mas para sempre. E como eu disse de manhã, se estiver triste, alegre-se na presença do Senhor. Vai orar, porque na presença do Senhor há abundância de alegrias, à sua mão direita há delícias perpetuamente. Então vamos para Lucas capítulo 23, a nossa segunda leitura de hoje. Jesus perante Pilatos e perante Herodes. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o Rei dos judeus? E ele, respondendo, disse-lhe: tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E, sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também, naqueles dias, estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas. E esperava que ele veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E, no mesmo dia, Pilatos e Herodes, entre si, se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. E, convocando Pilatos os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo. Repetindo, haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, ou seja, que vive pervertendo o povo, levando o povo a algo mal, era isso que ele queria dizer. E eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais, acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti. E eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Mas toda a multidão clamou a uma voz, dizendo: fora daqui com este e solta-nos Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos,
querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam. Mas entregou Jesus à vontade deles. Jesus a caminho do Gólgota. E, quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caia sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? E também conduziram outros 2, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. A crucificação. E, quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os principais zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também, por cima dele, estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso.
e era já quase a hora sexta. E houve trevas em toda a terra até a hora nona, ou seja, já era quase meio-dia. E houve trevas em toda a terra até as 3 da tarde. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. A sepultura de Jesus. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia, estavam de longe vendo essas coisas. E eis que um homem, por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus e, havendo-o tirado, envolveu-o no lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E, voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos. E, no sábado, repousaram, conforme o mandamento. E assim termina o capítulo 23. E amanhã, quinta-feira, em nome do Senhor Jesus, vamos estar terminando o livro de Lucas, que é o de número 24. E na sexta-feira também, o Senhor nos dando vida e saúde, vamos estar lendo o livro, começando a ler o livro de Hebreus. Aí a gente vai ter como comparar, amados, com o Pentateuco, como eu já disse esses dias, vai ser maravilhoso. Amém? Deus possa continuar te abençoando. Uma ótima noite na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Deus abençoe a cada um.